Fala galera, hoje a gente vai falar sobre variáveis e constantes. Quando você usa uma, quando você usa outra, como você declara uma variável, uma constante, suas diferenças, beleza? Então imagine aí que você tem um objeto, uma pessoa, e você precisa declarar o nome e a idade dessa pessoa. Para declarar um nome é uma constante, o nome não muda, então a gente vai usar uma constante que é mais adequada. Então a gente vai colocar aqui let, que é a palavra reservada para uma constante, para criar uma constante, name, que é o nome da nossa constante, igual e o valor. Pronto, declarado. Simples assim. A gente imprimir aqui, vocês vão ver que imprimiu o nome certinho. Ignore esse barra N aqui, que ele é uma quebra de linha que o print adiciona, mas podem ignorar. E aí a idade, a gente vai usar uma var. Por quê? Porque é uma variável. A idade todo ano, a pessoa está incrementando aí a sua idade. Então a gente bota aqui var age igual ao valor que a gente quer. Se a gente imprimir aqui, vocês vão ver que foi atribuído o valor certinho. Beleza? E aí, qual que é a diferença básica entre uma let e uma var? Basicamente, a let ela é uma constante, ou seja, você não pode mudar o seu valor. Se você vier aqui e colocar um novo nome para essa propriedade, como ela é uma constante, não vai nem rodar. Porque o compilador vai falar, peraí, o name aqui é uma constante, você não pode atribuir um novo valor para uma constante. Então isso aqui não roda. Diferente daqui, se você vier aqui e colocar age igual a 25, você vai ver que vai alterar o valor da sua propriedade, beleza? E aí, também, uma outra forma de você declarar uma variável ou uma constante, uma propriedade, é você explicitar o valor aqui. Você pode explicitar o que você está querendo criar aqui. Quando você faz dessa forma aqui, em Swift o compilador já entende que isso aqui é uma string. Então você não precisa colocar isso aqui. Inclusive, é recomendado que não coloque se não for necessário. E nesse caso, não é necessário. Vou mostrar depois casos que são necessários, onde isso aqui é útil. E aqui, o Swift, quando você faz um var, o nome da variável, e põe um número aqui, ele entende que isso aqui vai ser um inteiro. Então, se você printar aqui, ó, type of, você vai ver que isso aqui é um inteiro. Se você quisesse que isso aqui fosse um double, você poderia botar assim, e aí ele vai criar como um double. Você está falando, ó, eu estou criando um número aqui, mas eu quero que ele seja do tipo double. Então você bota aqui esse double. Outra forma de você fazer, no caso de double, você pode colocar aqui um número quebrado e o compilador vai entender que isso aqui é um double. Se você rodar de novo, viu aqui, ele é um double. Beleza? E quando que você usa essa notação aqui que eu acabei de mostrar para vocês? Vou mostrar um exemplo onde a gente pode usar que faz sentido. Que é, por exemplo, quando a gente tem uma classe aqui, pessoa, vamos supor, e a gente quer um nome e a gente quer que essa pessoa tenha uma idade também. Inteiro, né? Por quê? Porque se você fizer isso aqui, eu tenho uma classe pessoa com uma propriedade constante chamada name, como que o compilador vai saber o que você quer? O que é esse name? Qual que é o tipo esperado por ele? Entendeu? Então você precisa colocar aqui, ó, compilador, vou criar uma classe aqui, pessoa, que vai ter uma propriedade chamada constante, né? Name, e vai ser do tipo string. E eu vou ter também aqui uma var do tipo int, né, com o nome de age, beleza? Vai precisar de um init, e aí vocês vão ver aqui, se a gente criar esse init aqui é um inicializador, vou dar mais detalhes logo em seguida, aí, depois numa aula sobre objetos, mas se você criar aqui uma propriedade usuário, com o nome de Victor, idade, vou pôr 30 aqui. E você imprimir esse name e esse age, você vai ver aqui que vai imprimir certinho. E você pode até fazer o print off aqui,
fazer aqui do age. Desculpa, print type of user.age. Vai ver aqui que é do tipo inteiro aqui. Ah, se a gente botar aqui double, a gente quer que seja unidade em double. Vai mudar aqui para double. E aqui ele botou o decimal também. Beleza? Percebam também que não é possível fazer uma alteração na nossa propriedade user. Se a gente tentar alterar ela dessa forma, a gente não vai conseguir. Por quê? Porque a gente declarou ela como uma constante. Então o compilador não vai deixar. Se fizéssemos isso aqui, a gente declarasse ela como uma variável, a gente conseguiria fazer isso tranquilamente. Mas uma outra coisa que é importante mostrar para vocês também é que isso aqui não vai ser possível por ser uma constante. Mas se você quiser alterar a idade aqui, é possível. Então user.age igual a 25. Se você imprimir aqui a idade, você vai ver que o novo valor é 25. Por quê? Porque o age, ele é uma variável. Se você tentar fazer a mesma coisa com o nome, não vai dar certo. Porque assim como o objeto user, o name aqui ele também é uma constante. Entendeu? Então vamos fazer aqui. E aí o compilador não vai deixar. Ok? Só esse adendo aí rapidinho. É isso. E aí vocês podem estar pensando, pô, mas se é tão simples assim, por que eu não uso sempre uma variável, ao invés de usar ter que escolher entre uma constante e uma variável? Faz um certo sentido esse tipo de pensamento, mas vamos lá, quando você usa uma constante, você está deixando muito mais eficiente para o compilador. O compilador, quando ele vê que é uma constante, ele consegue otimizar o código, alocando um espaço de memória, sabendo que aquilo ali não vai mudar. Quando você usa uma variável, ela é menos performática. O compilador ele tem que alocar esse espaço de memória de uma forma que ele precisa ter acesso para poder eventualmente fazer alterações nesse espaço de memória, enfim. Ele fica muito menos, mas ele fica menos eficiente. Sempre que você puder usar uma constante, é recomendado que se use uma constante por ser mais performático. Se você, é uma propriedade aqui que não faz sentido ser uma constante, beleza, usa a variável. Mas, sempre que puder usar a constante, use a constante porque ela é mais performática para o compilador. Beleza? É isso.